dada a complexidade da matéria, a gente poderá esclarecer oportunamente. Mas eu peço vênia e mantenho o meu voto. Votou? De acordo. Todos estão de acordo. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigada. E registro também que recebi lá, né, o meu gabinete também, o memorial e li, tá? Bom. Pois não. Obrigada. Próximo. Decisão unânime. Próximo. Número 45 da pauta é um ROPS 11.776, 43/2017. Inscrita a doutora Michele Aparecida Cássio, pelo reclamante recorrente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, aqui versa sobre período sem anotação de carteira e um período de indenização por não fornecimento do café da manhã. É um ROPS, eu estou mantendo a decisão pelos próprios fundamentos. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Já tem a palavra. Boa tarde, senhores embargadores. Boa tarde a todos os presentes. Data vênia, proposta de voto do eminente relator. Eu quero pedir aos demais desembargadores que atente, porque o douto juízo de primeiro grau ele se equivocou, porque ele julgou improcedente o pedido do reclamante quanto a um período que foi comprovado por meio da prova testemunhal. O reclamante ele afirmou que ele trabalhou no período de fevereiro de 2015 a outubro de 2016, sem vínculo empregatício, porque não assinaram a carteira de trabalho dele, embora ele tivesse todos os pressupostos da relação contratual. E a testemunha foi clara em afirmar que o reclamante era ajudante dele. A testemunha era o pedreiro e o reclamante era o ajudante. A testemunha chegou a afirmar que ia com o reclamante trabalhar todos os dias, que o reclamante pegava carona com ele e que eles trabalhavam todos os dias. Então, diante dessa prova testemunhal tão robusta, e ainda a própria testemunha da reclamada afirmou que, após o término do contrato de trabalho, o reclamante ainda realizou alguns serviços para o empregador, sem ter, né, a carteira assinada, eu acredito que ante, né, os dois testemunhos, fica muito claro que realmente houve, sim, uma prestação de serviço contínua nesse período de fevereiro de 2015 a outubro de 2016. Agora, no que tange ao café da manhã, excelências, a reclamada não fornecia o café da manhã e afirmou que não fornecia porque a escola é quem fornecia o café da manhã. Excelências, essa alegação é absurda, porque, primeiramente, se a convenção coletiva determinava que o empregador é que fornecesse o café da manhã, ele jamais poderia se desincumbir desse ônus, imputando essa responsabilidade ao ente público, sem ao menos ter um documento de convênio, um acordo sequer. Então, o reclamante ele trabalhava sem receber o café da manhã e alega a reclamada que não fornecia, ela diz claramente, eu não fornecia, porque quem fornecia eram as escolas onde o reclamante laborava. Agora, o ente público ele não fornece o café da manhã normalmente nem para os próprios empregados, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já lecionei em escola pública como professora e não havia obrigação de fornecimento de café da manhã para os professores, quanto mais para um empregado da iniciativa privada. Então, é absurda a alegação da reclamada. E a reclamada tenta manchar ainda a honra do reclamante, falando que ele não tomava o café da manhã porque ele sempre chegava atrasado. Agora, observe, a reclamada ela fez 2 contratos de trabalho com o reclamante. Que empregador manteria no seu quadro de trabalho uma pessoa que sempre chega atrasado e ainda o recontrataria 2 vezes e ainda pediria para ele para poder fazer serviço esporádico se fosse um trabalhador negligente que sempre chegasse atrasado? Então, na convenção coletiva, há o dever de fornecer o café da manhã. O reclamante era ajudante de pedreiro. Todos nós sabemos que, nessa profissão, o labor é exaustivo. E era um dever da reclamada fornecer o café da manhã, e ela não fornecia simplesmente porque ela decidiu não cumprir a convenção coletiva. E afirmou que não fornecia mesmo, porque quem fornecia era o ente público, só que o ente público, de fato, não fornecia. Então, data vênia, ao voto do eminente relator, é devido, sim, à indenização pelo café da manhã ao reclamante, porque trabalhava
como servente de pedreiro, numa atividade extremamente exaustiva, e, com certeza, muitos dias saiu de casa sem, ao menos, tomar o café da manhã em casa, e também não foi servido no trabalho como era dever da reclamada. É isso que eu peço. Obrigada. Eu estou mantendo a decisão porque o juiz teve contato lá com as partes, trata-se de rito sumaríssimo, contato com as testemunhas, e ele afirma que, inclusive, a prova produzida nos autos não socorre a pretensão ombreira, já visto que ambas as testemunhas afirmam que havia café da manhã fornecido nas escolas locais, sendo que a testemunha Gilson Marciano, que melhor convenceu o juiz, ainda confirma os constantes atrás do autor a declarar, aí vem, quer dizer, o juiz se baseou na prova e eu estou confirmando a decisão. Segundo e terceiro votante. De acordo. Então, a decisão unânime, nós temos o voto relator. Próximo, boa tarde. Número 22 da pauta, RO 10.764, 41/2016. Inscrito Dr. Marcelo Baltar Bastos, pela reclamante recorrente. Angélica Carneiro Xavier, IBS Business School. Muito bem. Com esse recurso do mérito, nego provimento aos apelos das reclamadas, provei parcialmente da reclamante para absolvê-la da multa por litigância de má-fé. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, serventuários, advogados aqui presentes, boa tarde. A decisão de primeiro grau entendeu que a reclamante não fez prova, no tocante às diferenças de comissão, não fez prova matemática da existência de prejuízos em virtude das alterações que foram feitas ao longo do contrato de trabalho, no que tange ao pagamento das comissões por alunos que fechavam contratos. A reclamante propôs a demanda informando que ela recebia comissões, né, pelas vendas de planos de ensino, né, de pós-graduação e outros cursos, e que a reclamada, ao longo de todo o contrato de trabalho, fez uma série de alterações nos percentuais de comissão, e que essas alterações trouxeram uma média de prejuízo de R$2.000. A reclamada impugnou a decisão, a inicial, né, informando que a reclamante não recebia comissões. Essa foi a alegação da defesa, que a reclamante não recebia comissões. E não impugnou também o valor de R$2.000 de diferença. Na instrução, a reclamante comprovou, através do depoimento pessoal do preposto da reclamada, bem como através da prova testemunhal, a existência de diferenças, né, de comissão ao longo do contrato de trabalho. Qual que era o ônus da reclamante? Comprovar que houve, durante todo o contrato de trabalho, alterações no seu contrato no que tange às comissões. O apontamento matemático dos valores de prejuízo caberia à reclamada se ela alegasse que a reclamante não teve prejuízos com essa alteração. Só que a reclamada não alegou isso. A reclamada alegou que a reclamante não recebia comissões. E não impugnou, nem ao menos impugnou, o valor da diferença apontada pela reclamante ao longo do contrato de trabalho. Por óbvio que havia aí, então, ante a ausência de uma impugnação específica em relação a esse ponto, uma confissão ficta da reclamada, que só foi corroborada pelos depoimentos prestados na audiência. A preposta afirmou que, ao longo do contrato, houve alterações, mas ela disse que essas alterações não alteraram o salário. Mas, em nenhum momento, esse era o ponto de impugnação da reclamada. A reclamada disse que a reclamante não recebia comissões. É isso que está na defesa da empresa. E, na audiência, a preposta diz que não. Existiram alterações, só que essas alterações não trouxeram prejuízos para os empregados. Ora, você tem percentuais de comissões, reduz esses percentuais de comissão, e o empregado não tem prejuízo, não dá para entender aonde que está a matemática que o juízo queria. Já que restou comprovado aquilo que era o ônus da reclamante, restou demonstrado. Restou demonstrado que houve alteração do contrato, que houve alteração das comissões e que a reclamada nem ao menos impugnou isso. Então, cabia à reclamada, caso entendesse
que não houve que houve alteração, mas que isso não trouxe prejuízo, demonstrar matematicamente, porque ela, reclamada, tinha posse de todos os cartões, todos os recibos de pagamento. Ela poderia ter demonstrado analiticamente, no curso na sua defesa, que não houve nenhum prejuízo para reclamante. Não o fez e alegou apenas que não havia pagamento de comissões. Né? Então, nesse aspecto, o que se requer é a reforma da decisão no sentido de condenar a empresa ao pagamento das diferenças de comissão, já que ela não impugnou especificamente esse ponto. E, em audiência, restou comprovado a existência dessas alterações e restou comprovado que houve prejuízo para a reclamante. Né? Porque a própria testemunha informou que essas alterações trouxeram prejuízo a todos os empregados. Porque essas alterações, obviamente, não seriam favoráveis aos empregados. Né? Elas foram alterações que foram feitas visando tão somente a obtenção de maior lucro pela empresa. Né? Mas o que se requer nesse aspecto é a observância da presença de uma confissão ficta. No momento em que a empresa diz que a reclamante não recebia comissões e, na audiência de instrução, apresenta um outro argumento, qual seja, o argumento de que ela recebia comissões, mas que as alterações não trouxeram prejuízos, ela não fez a demonstração cabal disso. Caberia à reclamada, era o ônus da reclamada, demonstrar que essa situação não trouxe nenhum prejuízo. No tocante aos minutos residuais, restou demonstrado nos controles de jornada, em sede de impugnação pela reclamante, a existência de vários minutos residuais. Né? A existência de tempo que não foi pago como hora extra. Então, nesse aspecto, requer também seja a decisão de primeiro grau reformada e a proposta de voto do eminente relator não acolhida pelos demais. Muito obrigado. Eu vou pedir o adiamento para a próxima sessão, porque no meu voto aqui está, a respeito dessas diferenças de comissões, está meio sintético aqui, dizendo que a defesa nega, defender que a reclamante não elaborada no departamento de marketing não realizava a venda, seu preposto informou de situação diversa. Vossa Excelência está dizendo que essa situação, a preposta informou que havia pagamento, que houve diferença, etc. Então, o ônus da prova que está sendo pela reclamante. Mas eu vou reexaminar isso, porque se realmente for nesses termos, pode ser o ônus da prova dela. Então, evidentemente que aí haveria confissão nem ficta, haveria confissão real do preposto. Certo. Então, eu quero reexaminar essa questão, principalmente essa questão aqui dessas diferenças de comissões. Então, fica adiado para a próxima sessão. Ok, tá, obrigado. Fica adiado, viu, senhores? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero rever essa questão aqui, porque está muito sucinta essa questão aqui, que o preposto informou diferente. Não informou o quê? Eu quero dar uma olhada, reexaminada. Obrigado. Tá bem? Então, fica adiado para a próxima sessão, tá? Pois não. Próximo. Número 10 da pauta, RO 10.208, 05/2017. Inscrito o Dr. João Braz da Costa Valneto, pelo reclamante, um dos recorrentes. Cristiano Alves da Cunha, Serviço Social da Indústria, SESI. Ação da prova. Bem. Bom, conheço dos recursos do mérito do parcial provimento ou do reclamado para excluir os reflexos das horas extras de intervalo intra-jornada. Ao do reclamante, nego-lhe provimento. Mantém o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. Doutor João, prazer revê-lo. Prazer, senhor. O senhor tem a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor, desembargador-presidente, demais componentes da turma, representantes do Ministério Público. São dois temas tratados no recurso. O primeiro fundado em isonomia e o segundo em anotação de responsabilidade técnica. Quanto ao primeiro tema, a questão da isonomia pode ser assim equacionada. O autor foi admitido como engenheiro do réu Serviço Social da Indústria em 2012 e exercia a função de fiscalização e supervisão de obras. Durante pelo menos 4 anos,
o réu contratou simultaneamente, mediante licitação, o fornecimento de mão de obra, de fiscalização e supervisão das mesmas obras, tal como fazia o reclamante, e para o exercício das mesmas funções. Os terceirizados e o reclamante exerceram função e trabalharam juntos quando o reclamante saía de Belo Horizonte e se dirigia até as obras de propriedade da empresa, onde os terceirizados a ele se reportavam. Na petição inicial, o reclamante arguiu a ilegalidade dessa contratação dos terceirizados e argumentou com a discriminação salarial que ele sofreu, porque era pago aos terceirizados até duas vezes e meia o valor que ele percebia. Invocou como fundamentos preceitos constitucionais e legais da CLT, além do pedido de aplicação de analogia com a Lei 6.019/74. O primeiro ponto que chama a atenção é que esses fatos restaram incontroversos. Não houve nenhuma linha de impugnação da prática discriminatória nem da ilicitude da contratação. No obstante, os equívocos mostrados pela respeitável sentença ficaram claros quando se afirma ali que não teria havido a discriminação porque no preço pago às terceirizadas haveria inclusão do preço relativo aos custos e lucros. Essa matéria não foi abordada em defesa, isso foi a própria sentença que trouxe como novidade, porque nem o próprio réu argumentou que aquele preço pago se destinaria a cobrir outras parcelas que não o próprio salário. O edital de licitação fixa valor em hora de trabalho de engenheiro e não faz uma referência sequer a esses custos e lucros. E o segundo argumento, o segundo fundamento da sentença, melhor dizendo, seria o de que a impossibilidade de reconhecimento da isonomia salarial se deveria ao fato de se tratar de trabalho prestados a empresas diversas com realidade financeira diversas. Tá vendo? Essa é a negação, isso é a própria negação do princípio da isonomia e do princípio da não discriminação, que parte exatamente de uma situação fática da existência de duas empresas que se unem numa contratação e que têm realidades diferentes. Então, nenhum desses dois fundamentos da sentença, ao nosso ver, data vênia, se prestaria à recusa, a negar-se ao reclamante esse direito às diferenças pedidas com base em isonomia. Enfim, o que se pretende e o que o recurso, o ponto principal do recurso trazido é de que há no ordenamento jurídico brasileiro claramente definido a possibilidade de aplicação de um salário equitativo quando se lê, apenas são vários os fundamentos invocados, mas se lê, por exemplo, no artigo 7º da Constituição, no inciso 32, a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais respectivos. Então, há ali, na própria Constituição, a norma que assegura esse direito postulado. Seria, como admitido na jurisprudência, o instrumento vedatório da discriminação sociotrabalhista produzida, são os maus efeitos de uma terceirização. Então, esse é o primeiro ponto de que se pede reforma para que se aplique os princípios e se reconheça o direito às diferenças postuladas. Com relação ao segundo tema, a anotação de responsabilidade técnica, há previsão na Lei 6496 quanto à obrigatoriedade de se estabelecer, mediante inscrição própria nos conselhos regionais de engenharia, de quaisquer serviços profissionais praticados, desempenhados por profissionais da engenharia. A empresa jamais negou, o recorrido jamais negou essa obrigação.
apenas alegou que havia exclusividade das terceirizadas em realizar essa inscrição, mas também nenhuma prova trouxe nesse sentido. Então, quanto a esses, são os dois temas trazidos, e quanto ao próprio recurso da ré, ou do réu, o reclamante propugna pela manutenção da sentença de origem. Obrigado. A questão aí da equiparação, realmente, esse valor que foi trazido na inicial, a própria inicial fala que isso aí se refere a valor de hora para efeito de contratação de empresa interposta. Quer dizer, isso aí não era um salário pago, era um salário previsto, né, para efeito de contratação, de participação, de licitação, etc. Não era bem, quer dizer, o salário que era pago para a empresa, que a empresa cobrava da outra. Mas aí tem uma série de coisas aí envolvidas nisso daí. Bom, e por outro lado, essa questão da responsabilidade técnica, o próprio testemunho do reclamante diz que o reclamante não tinha autonomia para tomar decisões técnicas, apenas seguindo ordens. Então, ele não era responsável técnico. Tanto era assim que ele até recebeu hora extra, exatamente porque não era o chefe lá das obras. Bom, então, peço ver e mantenho o meu voto aqui, doutor César e doutor Jacir. Então, de acordo, então, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Uma inscrição feita hoje no número 15 da pauta, que é o RO 10.526, 80/2017. 15. Inscrito Dr. Flávio de Oliveira, pela reclamada recorrente. Drogaria São Paulo e Rodrigo Quireza Montes. Ele vai falar por quem? Pela reclamada. Cadê? Drogaria São Paulo. Cadê o advogado? Vai demorar muito, eu passo para frente. Excelências, mais uma vez, boa tarde. Desculpa, demora. Nada, que é isso, estou brincando. Eu estou conhecendo o recurso do mérito, estou dando provimento parcial para reduzir os honorários periciais para R$ 1.500 e excluir da condenação adicional por acúmulo de funções e seus reflexos, bem como a indenização por danos morais. Reduz o valor arbitrário da condenação para 20 mil, com custo de 400 pela reclamada já paga. Sorteia a palavra. Então, estou te excluindo, reduzindo os honorários, excluindo o acúmulo de função, excluindo... Tá bem? Danos morais também. Mas para organizar melhor as ideias. Seu lado de salubridade é porque ficou provado aqui que ele está... Eu acho absurdo, mas data venda, o que vai fazer? Ficou provado que ele aplicava injeção e tem aí as decisões nesse sentido. Eu até sou meio... Eu até olho para ver se há prova disso mesmo, eu acho meio complicado, mas o que vai fazer? Então, estou mantendo porque o TST tem decidido nesse sentido. Mas então, só tem a palavra aí. Nobre turma, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, relator, nobre desembargador. Boa tarde aos presentes. Sendo um pouco mais objetivo, como sempre tento ser, acho que o único ponto, então, que merece, tendo em vista que já teve reforma nos outros que seriam debatidos, como Vossa Excelência já adiantou que vai manter o voto, espero que não seja o mesmo entendimento dos outros nobres desembargadores, que é quanto ao adicional de insalubridade, pelo fato de esse laudo ele foi um laudo lacunoso. Foi simplesmente interrogado ao reclamante as funções que ele exercia, a decisão tomada como base nisso, sem, contudo, descrever qual que era a função dele, o dia a dia, do início da rotina laboral dele até o final, e qual que era a frequência que ele ministrava essas injeções. Se era 3, se era uma vez por dia, se era uma vez por semana, mesmo porque há o rodízio dos funcionários que aplicam as injeções na farmácia, que é, no caso, da Drogaria São Paulo, que, como tenta fazer entender o reclamante, parece que estava presente dentro de um ambulatório, dentro de um hospital. Que isso era feito, acontecia o tempo inteiro e com vários enfermos, e que não era o caso da realidade. Esse laudo ele foi um laudo lacunoso, ele não afere a frequência com que essas injeções eram ministradas, o que a gente entende que é essencial
para se condenar quanto a um adicional de insalubridade, seus reflexos e por todo o período elaborado pela reclamada. Peço atenção a Vossas Excelências quanto a esse ponto do laudo pericial, que foi usado para ter como base essa condenação, sem, contudo, ser um laudo completo, como ele deveria ter sido feito. É o que eu tenho a manifestar. Tá. Bom, mantém que eu já disse, inclusive, estou vendo, tem até tese jurídica já prevalecente aqui do tribunal nesse sentido. Doutor César e doutor Gessé? De acordo. De acordo, então, decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelências. Boa tarde. Mais algum? Não, sustentação oral não, e os demais. O que tinha aqui, um voto aqui, viu, doutor César, que Vossa Excelência acompanhou o doutor Gessé, eu já reformulei o voto, inclusive ficou por unanimidade no sentido da divergência, ok? Me debrucei, submeti a decisão de Vossa Excelência, porque ele está assim, eu acho até que é razoável mesmo, ao invés de declarar logo a questão da fraude de execução, que volte para o primeiro grau, ouça testemunhas, etc, etc, para ver. Eu acho que até o resultado vai ser esse mesmo, mas fica mais tranquilo, tá bom? Bom, então, os demais, então, foram todos, além dessa modificação que já foi feita, que eu já repassei, né? As divergências do doutor César, mas só dele. Aí é dele, doutor, fica aí quem ficou vencido e... A maioria PCA. Exatamente. Bom, Excelência, eu gostaria de dar um destaque aqui. Pois não. Com relação ao processo 10.372. Número 13. Aqui, 10.372. com relação ao aluguel de veículo. Ah, sim. Desculpa, eu errei de processo. Esse é aluguel de veículo. Sim, me desculpa, não é isso aqui não. Esse é aluguel de veículo, até já reformulei aqui, viu? Só que eu verifiquei o seguinte, que a empresa pagava, o 13, a empresa pagava R$400 de combustível, então eu tirei tudo, porque você não estava tirando o aluguel e mantendo o negócio de despesa e tal. Mas eu verifiquei, como a empresa já pagava 400, eu peguei e tirei tudo. Ok. Tá? Qual que é o doutor César? Esse eu já fiz a adequação. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Só um minutinho, por favor. Fica à vontade. Se quiser, nós voltamos depois também. Isso talvez seja melhor. Tá? Podemos voltar depois nesse que Vossa Excelência está com dúvida aí. Bom, então, declaro que todos os demais, exceto esse que o doutor César está procurando, que nós vamos voltar nele mais tarde, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Bom, então, na minha pauta fica resolvido isso. Agora vamos para a pauta do doutor César, né? Na pauta do doutor César, não há divergência. Não há divergência, não há sustentação oral. Então, declaro que todos os votos da pauta do doutor... Só tem uma suspeição. Tá, mas suspeição de quem? Minha. Não Os é seus dele. votos? É dele. Não é dele. No embargo, né? Não, aqui não. Eu já votei. Já está. Já votei. Aqui na pauta normal não tem. Então, também foram decididos por unanimidade não, nos termos do voto, foi unanimidade, mas vamos colocar, nos termos dos votos já registrados eletronicamente. Aí nós vamos para a sessão do doutor Jorge Berg. O doutor Jorge Berg de Mendonça. Aí pode proclamar o primeiro. Pois não. Doutor Jorge, segundo votante, doutor José Murilo, terceiro votante, doutor Gessé, número 17 da pauta, RO 10.904, 16/2017. Inscrita a doutora Ana Carolina de Souza Dias, pelo reclamante, Gilberto e Banco do Brasil. Gilberto e Banco do Brasil. Doutor Jorge, Eu vou ler conclusão, aqui. por favor. Um voto grande. Tá aquela que o GSF Resume essa conclusão aí. Nossa. Põe só assim, isso e com reflexo, isso tal. Eu estou dando provimento parcial, vamos lá. Você está pelo reclamante? Sim. Então vamos lá. Pelo reclamante eu estou autorizando pelo reclamado, autorizando compensação das diferenças entre as gratificações de 6 e 8 com as horas extras. Determinar também seja utilizada a TR como índice de correção monetária e determinando a exclusão da cota previdenciária do empregador da base de cálculo de honorários assistenciais. Agora, quanto ao do reclamante,
eu estou fixando o termo prescricional das pretensões da ação em 4 de julho de 2008. Estou acrescendo a condenação 2 horas extras diárias desde 2008, setembro de 2008, a serem apuradas no período em que ausentes os cartões de ponto, considerando a sua frequência integral, excetuados os feriados. Determinar também sejam as horas extras apuradas com observância da hora noturna reduzida e com a inclusão do adicional noturno na sua base de cálculo, a J97. Estou reconhecendo o direito à incorporação dos novos anuênios no percentual de 1% sobre o vencimento padrão a cada um ano, né? Tudo com reflexo, tá? Estou tentando fazer um resumo aqui que ficou bem grande mesmo a conclusão. Estou condenando o reclamado ainda a obrigação de fazer consubstanciada no retorno do autor a jornada de 6 horas, com pagamento da gratificação de função proporcional a essa jornada. Estou determinando o pagamento das parcelas vincendas relativas às horas extras, além da sexta diária e respectivos reflexos. Enquanto perdurar as condições fáticas que deram origem à presente ação. Estou aumentando o valor da condenação para 60 mil, com custo pelo réu de R$ 1.200. Entendeu? Tem alguma dúvida? O que está faltando? Não, entendi. O que está faltando alguma coisa? Eu fiz bem reduzido, viu? A conclusão ficou enorme. A conclusão ficou bem grande mesmo. Eu pincelando. Claro. O julgamento me atende. Eu gostaria só de saber se tem alguma divergência. Tem não. Tem, doutor? Eu vou ficar só... Só vencido a questão da competência que já fica. Dele é da questão da competência. Da competência da competência da Previ. Mas é que ele fica vencido nesse aspecto. Tá? Então, nesse aspecto, o doutor Gessé fica vencido. No mérito, nós estamos todos de acordo. A decisão unânime, nós temos o voto do relator. Ok? Tá ótimo. Muito obrigada. Boa tarde. Próximo. Número 6 da pauta é um ROPS 10.194-59-2017. Inscrita a doutora Tayane Duarte Costa pela reclamada, que é recorrida. Reclamada recorrida. Doutor Jorge, conclusão. Muito bem. Negando provimento. Eu estou conhecendo negando. Conhecendo negando. Só quer se manifestar ou aguarda? Excelência, vou aguardar a divergência. Eu não divirjo, doutor Gessé também não, a decisão unânime. Muito obrigada, boa tarde. Cada divergência. Sustentação, próximo. Número 20 da pauta é o RO 10.962-30-2017. Inscrito o doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira pelo reclamante recorrente. Muito bem, estou dando provimento para condenar a reclamada ao pagamento adicional de salubridade em grau médio, calculado sobre o salário mínimo durante 23 meses do contrato de trabalho, com os reflexos. A reclamada deverá entregar o novo PPP ao reclamante no prazo de 10 dias, contado da intimação específica. Razão do novo resultado da demanda, os honorários periciais ficam a cargo da reclamada, mantendo-se o valor arbitrário em sentença. Majora o valor da condenação para 13 mil. Custas pela reclamada 260. Ok. Você tem a palavra. Se houver divergência, né? Não tem Se divergência. acordo que não haja, né? Decisão unânime. Obrigado. Fica prejudicado a sustentação. Tá, boa tarde. Próximo. Número 12 da pauta, RO 10.663-50-2017. Inscrito o doutor Yuri Moreira Assis pelo reclamado, que é o recorrido. Banco Brasil. Banco do Brasil. Então conheço e nego. Está conhecendo e nego. O senhor está pelo Banco do Brasil ou pela reclamante? O senhor quer se manifestar? Aguarde. Não tem divergência. De acordo. De acordo também. Então a decisão Ótima tarde a todos. Boa tarde. Próximo. Número 47 da pauta é um ROPS 11.733-05-2017. 47. Inscrito João Dr. Paulo Henrique Oliveira Nascimento pelo reclamado recorrido. Pelo recorrido. Conheço e nego. Conhece e nega também. Há divergência? Não, não tem não. Doutor... Agradeço. Bom trabalho. De acordo. Boa tarde. Prejudicado. Próximo. Número 7 da pauta, RO 10.293-78-2017. Inscrito Dr. André Schmidt São de Dimas. Brito pela reclamada. São Dimas, aí tem São Dimas, Dimas. funerária. Sônia Maria. Nossa, vamos lá. Vamos lá. Estou dando provimento parcial. 1. Autorizar a dedução do valor quitado a título de fundo de garantia referente ao período sem registro. 2. Determinar que a base de cálculo do FGTS mais 40% do período de maio de 2009 a janeiro de 2013, com exclusão do período de março de 2012 a setembro de 2012,
observe a evolução do salário mínimo. 3. Fixar a jornada do obreiro da seguinte forma: frequência alternada, dia sim, dia não, com início às 8 e término alternado, horas 17, horas 20 horas, sempre com 1h30 de intervalo intra-jornada, sendo devidas horas extras excedentes à 8ª e reflexo. 4. Determinar que, quanto aos reflexos das horas extras deferidas, seja observado a OJ 394. 5. Para determinar que as RES restituam o valor de 17.953,36 e não a importância que havia constado no item F do dispositivo de folhas 208. 6. Excluir a multa por embargos protelatórios no valor condenação fixado em 60 mil com custo no valor de 1.200. Deixa eu saber um negócio aqui, peraí. Essa é a conclusão. O valor aí final foi para 17? Isso aí é só reduzir o seu habitamento. Não, é um valor de um desconto. 17... 17.95336. 95336. Tá, ok. Você quer se manifestar? Quero, excelência. Por ter a palavra. Tá, eminente desembargador O presidente. que restou aí? É isso aí. Ilustres desembargadores comunidade da turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Eu gostaria de dar ênfase aqui à questão do reconhecimento da unicidade contratual. O que aconteceu aqui? A sentença, ela se manifestou no seguinte sentido: a alegação do reclamante é no sentido de que, de 2004 a 2016, houve um só contrato, pretendendo a declaração do vínculo em análise em relação ao qual os reclamados alegaram defensivamente que o autor se desligou da empresa em 19/5/2009 para exercer atividade autônoma de motorista e vendedor de produtos laticínios e somente foi readmitido em 2013. Essa a sentença. E, em razão disso, ela reconhece, ela afirma que, reconhecida em juízo a existência de relação de trabalho, mas negada a natureza empregatícia apontada pelo autor, recai sobre a parte o ônus de provar a prestação do serviço, inteligência dos artigos 818, 333, segundo do CPC. O que sustentou a reclamada aqui é que ela não admitiu a prestação de serviço. A própria sentença, quando ela fala aqui, alegaram defensivamente que o autor se desligou da empresa em 19/5/2009 para exercer atividade autônoma de motorista e vendedor de produtos laticínios e somente foi admitido em 2013, é uma negativa. A empresa, ela é uma empresa de planos funerários. A defesa, vou ler aqui o trecho da defesa: não é verdade que o autor se manteve empregado na reclamada desde 1/9/2004 a 20/9/2016, pois, de fato, em 19/5, ele se desligou da empresa, quando passou a exercer atividade autônoma de motorista e vendedor de produtos laticínios, sendo que somente depois de mais de 2 anos de desligamento, quando suas atividades não prosperaram, é que a pedido foi novamente admitido na funerária São Dimas, o que se deu por volta de outubro de 2012. Diferente do alegado pelo reclamante de que somente teria sido dada baixa na carteira, o recibo de pagamento das verbas rescisórias do autor, datado de 19/5/2009, demonstra que realmente houve ruptura do vínculo empregatício, a vida entre as partes e efetivo desligamento do reclamante do quadro dos empregados da reclamada. Então, a defesa da reclamada, o juiz interpretou de uma forma de que essa menção seria estaria se admitindo a prestação de serviço. Não é nesse sentido. Inclusive, a testemunha ouvida, ela foi clara ao falar que o reclamante ficou apenas um período fora da reclamada, de 2009 a 2012. Então, existe uma coincidência exatamente com o período alegado pela reclamada. Então, o que se espera que nessa questão também da unicidade contratual é que seja provido o recurso, porque, no entender da reclamada, está havendo uma inversão do ônus indevido. Né? O que se interpretou é que ela admite a prestação civil. Não é nesse sentido a defesa. A defesa é bem clara, é em sentido oposto. Então, o que se espera é que, nesse período, não seja considerada a unicidade contratual excluída a condenação nesses períodos nesse período em que a defesa negou, né? De 2009 a 2013. Existe uma questão da prescrição, que é uma tese jurídica, né, que seria trintenal ou quinquenal, ela está sustentando que é trintenal. E nessa questão das horas extras, o eminente relator já balizou a questão, mas a reclamada vai mais a fundo. O que ela entendeu, a alegação é que seria uma jornada de 24 horas e que não teria um descanso de 36. O que se provou que era uma jornada de 10 horas e 30 minutos e agora 8h30, dia sim, dia não. Então, era uma jornada compensada. Ela, anteriormente, a média estava dando 2 horas semanais e agora está dando até menos. O que se pugnou foi porque, em razão disso, é que se excluísse totalmente as condenações, se não prevalecesse ela com essa condenação além da 8ª. Mas, se prevalecesse, que se aplicasse a súmula 85, inciso 2, de condenar apenas no adicional das horas excedentes à 8ª, exatamente porque essa jornada efetivamente foi compensada. Então, o que se espera nesses dois aspectos
é que seja provido o recurso empresarial para decotar essa unidade contratual, excluir as parcelas desse período e que seja decotada as horas extras ou aplicada a súmula 85 e me parece que a questão do bis e índice, dos reflexos sobre reflexos da súmula da orientação 394, o relator já acatou. Então, seriam esses dois aspectos, excelência. Tá. Eu peço ver... Quando o cara é preposto, bom, ver o caso pensando. mas só por cautela, Não, doutor com Jorge, certeza. peço ver na Vossa Excelência, vou requerer um adiamento para a próxima sessão, tá, doutor? Claro. Vamos examinar, principalmente essa questão aí da... Na Claro que próxima, Vossa Excelência... já ainda bem, né? Não, aí eu vou me resguardar para votar na próxima Não, você sessão. vai vir ainda. Oi? Você virá Virei, na próxima. virei. Não, Ah, tá aí, né? Ele, qualquer coisa nós chamamos ele. Cara. Não, tranquilo. Virei. Fica de castigo aí. Mas então eu fico adiado para a próxima Não, tranquilo. sessão, viu, doutor Jorge? Não, lógico. Fazer vida vir, né? Vamos reexaminar isso aqui, não custa. Só por cautela. Vamos... Tem mais algum, doutor Jorge? Tem. Ah, tem? Número 48 da pauta é o ROPS 11.772.26/2017. Inscrito o Dr. Edson Gutierrez pela reclamada, uma das recorrentes. Está prevalecendo a primeira opção, viu, doutor Jorge? Tá certo. ROPS, João Paulo e Viação Sorriso. Muito bem. Primeira opção. Estou dando provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação a indenização deferida com todos os seus consectários, julgando assim procedente a ação. Deu sorte, ele tinha a primeira e segunda opção. Ficou com a primeira. Mas Quer se manifestar? não ganhei, não? Se você é reclamado, você ganhou. Tá Aliás, reclamado, vir né? com um reclamante aqui é coisa raríssima. Mas dessa aqui, Mas quando pós ele vem, Semana quando ele vem, Santa perde. pode ser, né? Quando Pós ele vem, Semana perde. Santa. Ele perde pela reclamar. Quando vem, perde pelo reclamar. Também. Aliás, que Vossa Excelência me disse, né? É. Se eu não fizer sustentação oral de vez em quando pelo reclamante, vai pro céu, não, ué. a porta do céu não abre para mim. Tá certo. Bom, eu estou de acordo, doutor Jacé, de acordo. Né? Claro que nós já votamos nas opções. Então, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Obrigado, Excelência, com licença. Boa tarde, próximo. Tudo de boa. Número 21 da pauta, RO 10.975, 79/2017. Inscrito Dr. Carlos Eduardo Rocha Cruz, pela reclamada recorrida. Pela recorrida. Deixa só ele pegar a toga ali. Pela reclamada recorrida. Doutor Jorge, a conclusão. Muito bem. Então, Robson está mantendo. Conheço e nego. Tá conhecendo e negando, não é Robson, não. É sim. O senhor quer se manifestar? Está conhecendo e negando. Agora, eu estou de acordo, doutor Jacé. De acordo. Então, a decisão Obrigado, unânime, boa nós temos voto relator para indicar sustentação. Boa tarde, próximo. Não há mais sustentação oral. O doutor Jorge também, então já está tudo adequado, o que já tem que fazer já foi feito, as divergências já foram feitas. Então, declaro e proclamo que todos os demais processos da relatoria do Dr. Jorge foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar para a próxima sessão, para a próxima pauta. Eu encontrei aquele. Eu encontrei aquele. Ah, encontrou aquele? Ah, sim, meu lá. Vamos. Qual foi? Qualquer? Não precisa abrir, não, que eu sei. Vamos ver o que é. Qual é que é? Item, é sobre o item integração dos valores pagos aqui de aluguel. Só pedir esse destaque, senão, porque Vossa Excelência aqui já se declarou vencido. Eu também estou excluindo, vai ficar 2 vencidos. Né? Não, eu modifiquei pelo seguinte. Já foi modificado? É, porque eu excluí o veículo, tá certo? Eu excluí o aluguel do veículo e excluí, na verdade, excluí tudo, porque eu refiz lá, porque o doutor Gessé, eu estava mantendo. O doutor Gessé fez... Isso aí é um outro processo. Esse é outro? Qual que é o outro? Qual que é o outro? Vossa Excelência encerra o voto, isso. É o 34 da pauta. Vou abrir a pauta do senhor. Esse é outro? Então tem 2 de aluguel do veículo, hein? Ah, sei qual que é. Acho que eu mudei isso aí também, não foi? O cara punha o carro dele lá. Não. Isso. Aqui, Vossa Excelência diz assim, como esse veículo não visava a contraprestação, mas a restituição ao locador das despesas, é indenizatório. Eu também penso que é indenizatório. Vamos ver lá, abre aí para mim, por favor, só um minutinho. É o item 2.2. Só esse aqui do Ilha e Telemar. Ah, tá, vamos ver lá. É o item 2.2. Valores pagos a título de aluguel de veículos e tal, quem que é? Sucesso.
integração dos valores pagos a título de aluguel de veículo. Tamanho da leg devido, o certo reclamar foi admitido, dispensado. Sim. Vamos ver, passa para baixo. Contratantes, contrato de modalidade lista e tal. Entretanto, sim, porque a maioria da turma que eu. Então, entende que no caso exato disposição tal, sendo devida incorporação, salário tal, uma vez que ultrapassa tal. Então, Vossa Excelência está certo, que eu fiz adequado ao entendimento. Entendi. Vossa Excelência agora. Eu penso como Vossa Excelência. Então, agora nós também, senhor presidente. Também vai. Então. Tanto que, então no faz, caso, justamente, a minha divergência foi justamente para retirar o. Outro, é outro processo. Naquele outro. Mas esse aqui é a mesma coisa. É o mesmo. Então, só o seguinte: como o voto é grande, eu tenho que excluir, então não vamos fazer assodadamente, não. Vamos. Como ele também está de acordo, então vai ficar unânime ou junto agora, né? Então faz o seguinte, fica adiado para a próxima sessão que eu vou fazer a adequação certinha disso aí, tá bom? Porque aí eu faço a adequação direitinho para não ter problema. Mas é isso, vai ficar por unanimidade, é porque eu fiz de acordo com a posição da turma aí. A maioria da turma entende, tal. Bom, então tá certo, ótimo. Na pauta do doutor Jorge, tem um adiado da última sessão, antes que o senhor pediu vista, mas manteve o... Eu mantive, eu pedi vista para examinar, verifiquei direitinho, porque foi alegado aqui uma questão que teria um voto meu de relator em sentido contrário. Aí eu pedi para ver, mas ao contrário do que foi sustentado, meu voto é em conformidade com o que o Jorge está decidindo, porque ele até cita um voto meu também, eu citando outros. Então, mas de qualquer forma eu tive que olhar, né, para evitar, mas tá certinho. Então, estou de acordo, tá? Bom, agora nós vamos para o doutor Gessé. Pauta do doutor Gessé. Pauta do doutor Gessé. Também um adiado. Aí tem que ser aberta a pauta do extra-pauta, doutor Gessé. O adiado estará lá. Esse adiado foi adiado. Da última sessão, o advogado pediu porque tinha audiência criminal. Sei, tá. Não foi isso, doutor? Foi, sim, senhor. Ele é o número 1. É o do extra-pauta? Está no extra-pauta? Está no extra-pauta. Só não abriu aqui ainda. É o 11.273/06/2015. Inscritos e presentes, doutor Rodrigo Castilho Ribeiro, pela reclamada recorrente Imagem, e o doutor João Gontijo Ribeiro, pelo reclamante, um dos recorrentes. Bom, então, o doutor já abriu aí, doutor Gessé? Eu abri, por outro caminho. O Lourenço, pelo reclamante, o doutor João. João, que está pelo reclamante. Tá. Doutor Gessé, pode... Senhor presidente, com esse dos recursos interpostos, no mérito dou-lhes parcial provimento ao apelo do reclamante para condenar os reclamados à devolução dos descontos realizados, conforme consignado em contra-cheque, autorizado, no entanto, a dedução dos valores comprovadamente devidos pelo obreiro a título de conta de telefone celular. Para tanto, deverá reclamado colecionar aos autos, na fase de execução, as referidas contas, a fim de possibilitar tal dedução, sob pena de devolução das quantias descontadas integralmente. Esse é o apelo do reclamante. No recurso ordinário dos reclamados, dou parcial provimento para determinar que as férias referentes aos períodos aquisitivos 2010, 2011, 2011, 2012, 2012 e 2013 devam ser pagas de forma simples, acrescidas de 1/3. Tudo na forma da fundamentação, fica reduzido o valor arbitrado da condenação para R$ 17.000, com custo de 340 pelos réus. É o meu voto, senhor presidente. Bom, então, entendido, o senhor tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Ilustre presidente, ilustre relator, ilustre vogal, representante do Ministério Público e demais colegas. Senhor relator, esta ação trata-se de um funcionário que era vendedor externo, que vendia, após demonstração, a cada salão de beleza, produtos para usar no cabelo, né? E, conforme nos autos que foi juntado, em 2008, no jornal Estado de Minas, em 2009,
Inclusive, agora em 2015, o anúncio dizia da seguinte forma: vendedor externo, empresa conceituada de cosmético, contrata para início imediato, carteira assinada, com experiência em venda externa, 25 a 40 anos, com veículo próprio. Esse anúncio ele é feito constantemente há anos, sempre exigindo o veículo próprio. A magistrada Acó, em sua sentença, não observou o testemunho, né? E ela simplesmente, depois dele trabalhar anos e anos com o seu veículo, sem receber R$1 de manutenção, porque uma pasta de cosmético, ela pesa em torno de 20 a 25 quilos, que é muito produto para se levar, para se mostrar. E no qual esse produto, ele é, todo mês, ele é comprado, vai repondo, vai acabando, e o vendedor assume todo esse custo. E quando ele é demitido, toda aquela propaganda, todo aquele valor investido em propaganda, e aquele salão continua comprando. Ele fica para o vendedor, que usa seu carro, usa todo o seu tempo e não recebe. Quer dizer, paga, vem como está aí no contra-cheque, vem como, tanto é que no contra-cheque você pode ir lá todo mês, 230, 45 centavos, 540, 22 centavos. Ou seja, ninguém faz vale com centavos. Eu não conheço. Então, esse vendedor trabalhou anos e a meritíssima simplesmente pegou, acredito eu, um hiato no depoimento da testemunha e simplesmente disse que o vendedor, que a testemunha havia dito, ela disse o seguinte: num tema tão importante para ele, que valeria um valor que ele precisa, que ele gastou anos e anos, ele bateu o carro, não recebeu nada, tudo isso aconteceu. Mas a meritíssima disse o seguinte: a reclamada negou a obrigatoriedade de utilização do veículo, aduzindo que alguns vendedores optam por trabalhar a pé ou de motocicleta. Tem como trabalhar com motocicleta carregando pasta. O que se infere dos autos é que não existe contrato de aluguel, obviamente não existe, do reclamante para a reclamada. A testemunha Leonardo, que é a testemunha que o reclamante levou, confirmou a tese defensiva de que nem todos os vendedores utilizam veículo particular no trabalho. Já ela pôs essas duas linhas para decidir um assunto tão importante. Então, ela disse: a testemunha Leonardo confirmou a tese defensiva de que nem todos os vendedores utilizavam o veículo particular. Eu peço permissão e desculpa de ter que ler, mas eu vou ter que falar o que o Leonardo falou, para ver que realmente não é o que ela falou. Advertido e compromissado, o inquirido respondeu: trabalhou para a primeira reclamada de agosto de 2008 a abril, maio de 2016, inicialmente como vendedor, passando posteriormente a supervisor de vendas. Que o reclamante sempre trabalhou como vendedor. Todos os vendedores trabalham como veículo próprio. Todos os vendedores trabalham com veículo próprio. O que é exigido pela empresa. Quando da análise de currículo, inclusive no anúncio de jornal, que as férias
aqui ele misturou que as férias dos empregados eram fracionadas em 3 períodos. O reclamante atendia Belo Horizonte, Rio Acima, Raposos, Nova Lima e Itabirito. Os vendedores arcavam com os custos do kit de produtos para a demonstração, que o vendedor Rafael, que é o que eles alegaram que ele não usava carro, utiliza condução pública no trabalho, pois atende somente a região central de Belo Horizonte. Quer dizer, obviamente, quem vai trabalhar de carro no centro de Belo Horizonte, é óbvio que não tem condição. Mas foi exigido dele, ou seja, mas foi exigido dele, quando da contratação, ter veículo próprio. Testemunha, os funcionários não podiam comprar na empresa, exigido dele, quando da contratação, ter veículo próprio. Não, tá. Os funcionários não podiam comprar da empresa produtos para uso próprio. Não se recorda da existência de autorização dos empregados para descontos da fatura de produtos, não de celular, no contra-cheque. O celular poderia ser utilizado para ligações particulares. Se o vendedor optasse, poderia receber adiantamento salarial no valor de 150, o que não foi feito pelo reclamante em Belo Horizonte. O reclamante atuava na região do Prado até Belvedere, a proprietária da empresa participava da última etapa de contratação dos empregados. Os vendedores entregavam aos clientes sachês de finalização de tratamento capilar, disponibilizados pela empresa gratuitamente. Então, veja bem, um depoimento desse aqui, desta forma, a meritíssima simplesmente na sua sentença coloca duas linhas, duas linhas mesmo. A reclamada negou, a testemunha Leonardo Maciel confirmou a tese defensiva, meu Deus, de que nem todos os vendedores... Ele está falando claramente aqui que a pessoa não usava porque trabalhava no centro. E a testemunha o senhor Maurício, que é o vendedor, que é funcionário lá, que foi readmitido e foi promovido a supervisor, infelizmente, a gente não pode proibir, né? Ele fala o que quer. Que também trabalhou como vendedor, afirmou que não houve exigência de utilização de veículo próprio na sua contratação, acrescentando que era possível realizar o trabalho sem veículo próprio, que era possível realizar. Quer dizer, ele está falando que era possível, e não era possível. Então, baseado nisso, senhor relator, está claro aqui um depoimento que a sentença está contrária ao testemunho, completamente. O tempo de Vossa Excelência já esgotou. Encerra, por favor. Ok, excelência. Então, baseado nisso, eu peço que seja, digamos, que seja dado a ele, né, o direito de receber aquilo que teve direito. Pois não. Muito obrigado. Desculpa nada que isso. O excesso, viu? Não houve excesso. Muito obrigado. Doutor, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, doutor Gessé, eminentes desembargadores, segundo e terceiro vogais, eu indago, excelência senhor presidente, se há divergência com relação ao voto do eminente relator. Caso não haja, eu vou resumir mais aqui. Pois não, me parece que não tem divergência, não. Vou pedir vista, excelência. De vista. Então, o processo vai sair com vista, mas então, vamos fazer só para nós adiantarmos, e também até para melhor compreensão, de vista, Vossa Excelência faz a sustentação, porque aí já fica pronta a sustentação, e aí a vista também para facilitar até para o relator e para os demais. Perfeitamente. Nesse caso, no que tange ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, a reclamada pugna pela manutenção integral da sentença da lavra da ilustre juíza doutora Olívia Figueiredo, a qual rendemos nossas homenagens, admiração e respeito, sem dúvida alguma, reconhecidamente uma das juízas mais
cultas e preparadas desse egrégio tribunal. O doutor Gessé analisou bem o caso e me parece que, com relação ao veículo, não há dúvidas que não há efetivamente indenização a ser paga para o reclamante, simplesmente porque esse veículo era de uso particular de cada e necessário dentro do espectro de cada vendedor, dentro da área de atuação de cada vendedor. Veja bem, com o tempo da atividade que era desenvolvida por cada vendedor, alguns deles nem sair de casa mais precisavam para fazer as vendas, porque a empresa desenvolveu um sistema que o vendedor conseguia fazer os pedidos e, efetivamente, os salões de beleza atendidos, eles já eram daquele script da empresa e que já tinham os pedidos, já sabiam o que queriam. Então, a tal mala que foi referida pelo ilustre advogado, ela efetivamente era adquirida com os produtos, e aí também já tecendo consideração com relação aos produtos, que me parece que foi o ponto que o ilustre relator divergiu da nobre juíza sentenciante. Efetivamente, a mala era adquirida no início do contrato de trabalho, por cada novo empregado, vamos dizer assim, porque efetivamente ele tinha de conhecer os produtos que iam ser vendidos para os salões de beleza. Mas, com o passar do tempo, essa mala ela perdia o objeto. E os vendedores não utilizavam mais essas malas. Por quê? Porque os clientes que já eram conhecidos de cada vendedor em cada área da cidade, não havia necessidade mais de demonstração dos produtos. Além disso, foi desenvolvida a questão dos sachês. Esses sachês é que, em algum momento, poderiam ser passados, né, algum produto novo que poderia ser colocado para os clientes, né? O que efetivamente pode ser considerado até um equívoco da empresa é que ela tinha uma liberalidade de permitir aos seus empregados, isso o reclamante não reconhece, mas é efetivamente verdade, ficou comprovado no processo, e foi nessa linha que a ilustre juíza sentenciou. Eles tinham a liberalidade de adquirir produtos para uso próprio, ou para a família, ou para presentear, e, em alguns casos, houve até notícia que alguns vendedores compravam esses produtos, se eram produtos que eram adquiridos por um preço, inclusive, inferior ao de mercado. Por quê? Porque tinha uma liberalidade da dona da empresa, né? Nesse ponto, eu até a orientei nesse sentido, porque tem que ter um certo cuidado com essas liberalidades, né? Mas o fato é que os produtos eram adquiridos, mas eram adquiridos para uso e benefício próprio dos empregados. Então, efetivamente, eu peço vênia ao ilustre relator que nesse ponto persiste a divergência com o voto proposto pelo ilustre relator, porque os descontos dos produtos, e por isso sim, aparecem as vírgulas de centavos do qual o ilustre advogado se referiu. Por quê? Porque não eram descontos de adiantamento, eram descontos havidos de conta de telefone, como o ilustre relator menciona, e também dos produtos que eram adquiridos. Então, nesse sentido, é só para reforçar essa questão. Com relação às férias, eu acho que ficou bem exposto pelo eminente relator. É o que se requer da tribuna aos eminentes julgadores. Pois não. Então, o processo já agora até foi bom, teve mais esclarecimento. E o processo sai com vista, então, para o doutor César, para a próxima sessão, tá? Adiado. Boa tarde, senhores. Próximo. Número 30 da pauta é o RO 11.020-75-2016. Inscrito o doutor Evandro Braz de Araújo Júnior, pela reclamante, que é recorrente. 30. Doutor Evandro, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. É Ivone Xisto de Caixa Econômica. O meu não abriu ainda, não. Não? O meu aqui tá rápido, caramba.
Deixa eu ver o que é. Caixa Econômica. Abriu aqui agora. Bom, então, doutor José... Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto no mérito negando-lhe provimento. Está negando provimento. Doutor Evandro, só tem a palavra. Senhores e senhores, desembargador, presidente da Igreja Turma, demais membros que acompanhem, doutor representante do Ministério Público, senhora secretária, demais presentes. Excelência, trata-se aqui de pedido de diferenças salariais em razão de desvio funcional da reclamante, que, embora técnico bancário novo como cargo efetivo, laborava, na verdade e efetivamente, como tesoureiro, né, e daí o desvio funcional. Essa tese sustentada desde a inicial e, em primeira instância, foi julgado improcedente o pedido, com base praticamente em um fundamento, de que, supostamente, a reclamante não faria uma coisa que o tesoureiro, também em tese, fariam todos eles, que seria o de acompanhar, né, o recebimento lá do carro forte. Excelência, vamos lá. Essa atividade de receber lá no carro forte é um tesoureiro só que faz. E na agência a qual ela trabalhava, isso, as testemunhas são... As duas testemunhas, tanto a ouvida pelo reclamante quanto a ouvida pela reclamada, elas são uníssonas. No sentido de que haviam 2 tesoureiros em cargo efetivo, claro, e a reclamante trabalhando dentro da tesouraria. As duas testemunhas falam exatamente a mesma coisa. Ou seja, os dois tesoureiros em cargo efetivo e a reclamante na tesouraria. No caso, em desvio de função. Desses 3, a testemunha que era tesoureiro, né, das 2 testemunhas, a da reclamante era tesoureiro e a da reclamada um gerente de atendimento. A testemunha a testemunha tesoureiro afirmou que o trabalho ele era dividido da tesouraria entre ele, que era tesoureiro, um outro tesoureiro de nome Luiz Coelho e a reclamante. Ou seja, era repartido. E ele afirma que ele era o responsável por ir lá e receber, né, o carro forte. Essa atividade dele. O outro tesoureiro, cargo efetivo, não fazia isso também. Por quê? Com a necessidade de 2 tesoureiros ou mais irem fazer uma mesmíssima atividade. Nenhuma. Seria mais ou menos o seguinte, Excelência. Eu tenho no meu escritório, né, advogados e que iriam fazer uma defesa. Eu peço para 2 fazerem a mesma defesa. Eu quero que vocês 2 façam a mesmíssima atividade, a mesma defesa. Para quê? Um faz uma defesa, o outro faz outra. Um faz uma defesa, o outro faz uma audiência. Um faz uma defesa, o outro faz uma sustentação oral. Não tem sentido o fato de que um tesoureiro só que faria isso, e ela não fazia, mas o outro tesoureiro também não, impedir com que ela tenha êxito na demanda de diferenças salariais pelo desvio de função. Data máxima vênia, esse não pode ser, porque esse é o cerne, né, do fundamento da primeira instância, não pode ser esse o único fundamento. Ainda mais, Excelência, pelo fato de que restou cabalmente comprovado, documentalmente, por inúmeros e-mails, chamadas fichas de garantia e contratos, o chamado CIGAR, ofícios, CIs, que são os comunicados internos da reclamada, todos eles, tesoureiro fazendo e a reclamante fazendo exatamente os mesmos. Só para citar, ID FED 1771, ID 53F12E7, ID 438, 2B116. Todos esses documentos que eu citei, dentre outros, atestam exatamente isso. E nos próprios e-mails, o tratamento dado aos tesoureiros e à reclamante é exatamente o mesmo. Voltemos, então, a prova documental já seria em tese suficiente. Voltemos, então, às testemunhas, né? Coloquei um posicionamento, que era o cerne, ou seja, o fundamento principal da primeira instância para julgar improcedente o pedido. Agora vamos falar no todo
do testemunho, do depoimento. Testemunha, o Yudi Antônio Deleprane. Ele, tesoureiro. Trabalhou com a reclamante, etc. Então, que o depoente era tesoureiro. Que o depoente tinha o retardo e a chave. Que o Luiz Coelho, que era o outro tesoureiro, tinha também. E a reclamante também tinha. O retardo e a chave. Técnico bancário tem retardo e chave de tesouraria? Bem, excelência. Como que ele teria isso? Então tem que responder. O técnico bancário, então, ele tem que ser, obviamente, remunerado, né, adequadamente, porque aí as responsabilidades do cargo serão maiores. Porque ele não pode ter o retardo, né, e a chave, que é típica do tesoureiro. Tesoureiro é que tem retardo de chave. Assim como o gerente, né, questão de segurança. Mas o técnico bancário, continuando, que o depoente, tesoureiro, senhor Luiz, tesoureiro, e a senhora Ivone tinham acesso ao cofre para pegar valores. Só os três. Só os três. Ou seja, quem ia lá pegar valores? Quando o caixa pedia, os três. A reclamante, Ivone, o outro tesoureiro, Luiz, e o depoente, a testemunha, que é tesoureiro também. Que a reclamante pegava os envelopes que eram postados no caixa rápido e manuseava, que a reclamante sintava, organizava e mandava para a tesouraria, né, trabalho de tipo tesoureiro, que a reclamante era responsável pela guarda dos contratos e garantias, também típico de tesoureiro, responsável pela guarda dos contratos e garantias, que tais contratos e garantias eram guardados na tesouraria, em armários fechados, que analisava os contratos que a reclamante analisava os contratos para verificar se estavam corretos ou não, que a reclamante era responsável pelos borderôs de cheques, que são instrumentos de garantia de empréstimo, tudo isso de tesouraria e tipos de tesoureiro, que a reclamante era responsável por retirar esses cheques de dentro do cofre para apresentar a compensação, ou seja, ela tinha autonomia de entrar dentro do cofre com a senha que ela tinha para pegar os cheques dados em garantia e apresentar para compensação. Ora, quem faz isso? Tesoureiro. O técnico bancário faz isso? Ora, o técnico bancário, ele não ganha nada a título de gratificação de função. Ou seja, pela maior responsabilidade do cargo. Isso não é a maior responsabilidade do cargo? Claro que é. Basta, aliás, ver o RH, o regulamento interno, da própria reclamada nesse sentido. Que a reclamante também fazia as contabilizações. Que a reclamante lidava com o SIGAR, Sistema de Controle de Garantia. Que a reclamante fazia análise do contrato para pontuar se o contrato estava correto ou não. Que o nível, excelência, esse ponto também crucial do depoimento, que o nível da senha, do depoente, claro, que era de tesoureiro, que esse nível da senha também era da reclamante, era o mesmo do depoente. Ele fala aqui, ó, que o nível da senha era tesoureiro, que o nível da senha do reclamante, da reclamante no caso, era o mesmo do depoente. Tesoureiro, mesma senha, ou seja, mesmo acesso aos mesmos sistemas, acesso ao cofre, senha do cofre, trabalhava diretamente na tesouraria, ninguém mais entrava na tesouraria que não fosse os dois tesoureiros com cargos efetivos, além da reclamante, né, que estava em desvio de função, né, exatamente do cargo de tesoureiro, por isso que ela tinha todo esse contato da tesouraria, né, que os tesoureiros dividiam o serviço na tesouraria. Que tal divisão era feita entre depoente, que era tesoureiro, senhor Luiz, tesoureiro, e a autora. Somente os três. Divisão das tarefas da tesouraria. Volto a repetir. E, além disso, ele mesmo relata que, na ausência, por qualquer motivo, de qualquer um, seja o senhor Luiz, seja o próprio depoente, que eram tesoureiros, que a reclamante, ela, obviamente, assumia também as funções deles, além das funções que ela já exercia na tesouraria, né, e que era dividida. Sim, eu estou concluindo, excelência. E
o próprio depoente fala que a reclamante tinha a chave e senha, né, do cofre, né, e assim como também dos sistemas, independente, né, dessas eventuais substituições. Né. E só para concluir, Excelência, né, esse depoimento da testemunha, que era tesoureiro. O outro depoimento, só para concluir, que era que era um gerente de atendimento, ele fala claramente que não trabalhava com a reclamante, né, que trabalhava no mesmo prédio, mas em setores diferentes, trabalhava em setores diferentes, que normalmente não tinha visualização das atividades exercidas pela reclamante. Não tinha visualização das atividades. Que nenhum funcionário tinha a chave do cofre forte, o que está indo exatamente em confronto com o depoimento do próprio tesoureiro, que fala que ele que tem. Sabidamente nós sabemos que o tesoureiro é quem tem. Conclua, por favor. Sim, sim. Além disso, assim, né, ele fala aqui, que conclui aqui também, que quem tinha acesso a isso é o tesoureiro e a reclamante trabalhava na tesouraria. Então, enfim, Excelência, data máxima do entendimento aqui esposado pelo nobre relator, tendo em vista as provas existentes no processo, seja documental, seja a testemunhal, rogo para que revisor e vogal votem no sentido de dar provimento ao recurso da reclamante, deferindo as diferenças salariais no período requerido e seus respectivos consectários, né, seus respectivos reflexos. É o que se espera, Excelência de Justiça. Tem alguma coisa? Eu estou utilizando justamente o RH e os depoimentos para chegar à conclusão inversa daquela da tribuna. Doutor, segundo e terceiro votantes, vai pedir vista. Então, por hora, o processo fica adiado para a próxima sessão, com vista também para o doutor César. Ok? Obrigado, Excelência. Obrigado por todos pela atenção. Próximo. Número 24 da pauta é o 10.803/70/2017. É um RO. Inscrito Dr. Yuri Andreoni pelo reclamante recorrente. Também Dr. Marcos Eloy, que não se encontra presente. Qual o número? É o número 24. Muito bem. O doutor Gessé, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto e das contrarrazões apresentadas. No mérito, estou dando-lhe parcial provimento para deferir ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, bem como para condenar o reclamado no pagamento das diferenças salariais decorrentes do restabelecimento da contagem do tempo de serviço, para fins de concessão de anuênio, no percentual de 1% do vencimento padrão, a cada 365 dias de efetivo exercício, a contar de 1º de setembro de 1999 até a data da jubilação, observado o período imprescrito e os reajustes contratuais e normativos concedidos nesse lapso, com reflexo sobre horas extras, repouso semanais, férias de 35 dias mais um terço, 13º salário, aviso, prévio, FGTS 40%, licença-prêmio, invertido os ônus de sucumbência, fixando o valor da condenação em R$30 mil, com custo de 600 pelo reclamado. É o meu voto, senhor presidente. Quer se manifestar? Aguardo. Eu gostaria de manifestar sobre um ponto específico, a litigância de má-fé, apesar de entender que está suspensa por causa do deferimento. Não, eu estou negando provimento nesse aspecto, doutor. Pode sustentar. Perdão. O senhor tem a palavra, então. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais excelentíssimos desembargadores votantes, serventuários dessa especializada, colegas presentes. O meu apontamento aqui, ele é bem rapidamente e bem sucinto, diz respeito apenas e tão somente com relação à suposta litigância de má-fé, tá? Nesse particular, gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para o seguinte fato. Consta lá, né, ao juizar a presente demanda, consta da inicial um pedido relacionado à prescrição, né, a suspensão da prescrição com relação às horas laboradas de 4 de julho de 2008 até 29 de janeiro de 2012. E isto face ao ajuizamento da ação, né, de interrupção da prescrição pelo sindicato da categoria. No acordo, né, junto à CCP, acostado às folhas 1260, de fato, o reclamante, hora recorrente, né, ele dá quitação
com relação a 2 horas extras, né, diárias. Todavia, pedindo vênia ao eminente desembargador relator, entendemos que, ainda assim, haveriam horas extras a serem pleiteadas, não havendo que se falar, né, em alteração da verdade dos fatos, conforme fez constar o doutor juiz Acó, né? E isto por quê? Primeiro, a questão temporal, né? As horas extras elas foram elastecidas, digamos assim, face ao processo interruptivo ajuizado pelo sindicato, né? E, além disso, entendemos, tá? Isso ficou muito claro na nossa manifestação à defesa, que havia, para além das 2 horas cujo reclamante, hora recorrente, deu quitação, haveria outras horas extras a serem pleiteadas. Esses 2 fatos, tá? Eles entendemos que joga aí por terra, né, o pedido de condenação de litigância de má-fé da recorrida, até mesmo porque, se fosse intenção do recorrente alterar a verdade dos fatos, não teria logo no item A, as folhas 2101 da sua manifestação à defesa, esclarecido tal ponto, né, e dito lá expressamente que, de fato, a recorrida tem razão, que houve eficácia liberatória com relação a essas 2 horas, mas que, né, existem outras horas extras a serem pleiteadas. Não poderia o doutor juiz Acó conceder eficácia total com relação a, obviamente, todas as horas extras, uma vez que entendemos que há mais horas extras a serem pleiteadas. E a conduta, tá, do recorrente, ela está em absoluta consonância com o constante lá do artigo 5º do CPC de 2015. Né? A boa-fé objetiva, essa boa-fé, ela não pode ser uma boa-fé abstrata, tem que haver a exteriorização dessa boa-fé. E houve a efetiva comprovação dessa exteriorização lá no item A das folhas 2101, quando o recorrente ele informa, olha, de fato a recorrida tem a razão, mas há mais horas extras a serem pleiteadas. A consequência lógica disso foi, entendemos, uma negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o mérito não foi analisado. Para além, excelências, um breve apontamento com relação à periculosidade. Nós entendemos que houve flagrante, notória contradição, né, do ilustre perito quando este informa o seguinte, ele informa na sua conclusão que há uma atividade que não há atividade periculosa, que não há nenhum perigo no ambiente de trabalho do recorrente, contudo, ao responder o quesito 7, né, ele responde que há 5 tanques de 250 litros cada no recinto, ao passo que, né, a norma aplicável ao caso, a letra C, do item 20.17.2.1 da NR 20, né, data máxima vênia, ela prescreve, né, ela estabelece que o recinto deveria conter apenas e tão somente 3 tanques de 250 litros. E aí, respeitosamente, entendemos que não deve haver espaço para interpretações diversas, uma vez que os requisitos eles são objetivos. Se a norma fala que tem que ter 3 e ela tem 5, em tese, há uma questão relacionada à periculosidade, não só, né, com relação ao ambiente, né? E havendo uma em tese, possível, né, explosão desses tanques, uma vez que não preenchidos os requisitos constantes da norma, deve, então, o recorrente, né, o obreiro, receber o devido adicional. Com relação à gratuidade, o ilustre relator, me corrija se eu estiver errado, ele concedeu, né? Então, era isso que eu tinha para... São essas as minhas considerações, excelências. Obrigado. Já está tudo aí no voto, devidamente esclarecido. Os senhores, segundo e terceiro votantes, estão de acordo? Estão de acordo? Estão de acordo, então a decisão é unânime, nos termos do voto do relator. Obrigado, Boa excelências. tarde. Boa tarde. Próximo.
Número 9 da pauta, RO 10.143-54-2017. Inscrita a doutora Silvia Daniele de Oliveira Alves, pela reclamada recorrente. Pela reclamada recorrente. Doutor Gessé, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, dando-lhe parcial provimento para excluir a multa do artigo 477 da CLT. O provimento é só para excluir a multa do 477. A senhora tem a palavra, doutora. Boa tarde, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa turma julgadora, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, demais servidores desse egrégio tribunal, caros colegas que aqui restaram, né, ao final deste dia. A reclamada recorrente, ela tem 4 pontos aí no seu recurso que ela gostaria de sustentar nessa tribuna. A primeira é em relação à contradita apresentada na audiência de instrução. A contradita da reclamada foi no sentido de que a única testemunha ouvida a rogo do reclamante, ela tem a ação em face da reclamada e um dos objetivos é o dano moral oriundo de uma doença ocupacional. A reclamada recorrente comunga também do entendimento que o mero fato de haver uma reclamação em face da reclamada não obsta o seu depoimento em juízo. Porém, quando há pedido de dano moral, a recorrente entende que o seu ânimo de dar depoimento em juízo resta prejudicado, principalmente nesse caso porque o dano moral é oriundo de um acidente do trabalho. E a inicial do reclamante, eu vou pedir para ler só um trecho, ele diz: a lesão sofrida pelo reclamante lhe trouxe, além de dor psicológica, um imenso abalo socioeconômico, vez que encontra-se desempregado e impossibilitado de retornar às suas atividades laborais, bem como desamparado ante as atuais necessidades que o mesmo vem suportando duramente. Então, mesmo que inconscientemente, o ânimo dele de dar um depoimento está viciado. Então, nesse sentido, a recorrente entende que o depoimento dele deveria ter sido desconsiderado em primeira instância, e a gente pede, eu vou pedir ao eminente relator para rever o seu voto nesse sentido, porque assim, a maioria dos pedidos feitos, o fundamento da sentença está baseado no depoimento dessa testemunha, tanto em relação à periculosidade quanto em relação à intrajornada. Então, eu vou pedir reforma do voto do eminente relator em relação à contradita apresentada pela empresa em razão desse dano moral que é oriundo de uma doença ocupacional. Passando ao seguinte tema, que é a periculosidade. A periculosidade, um dos fundamentos da periculosidade foi o depoimento dessa testemunha contraditada, que diz que o reclamante acompanhava no processo de detonação. No entanto, o próprio reclamante, no depoimento na audiência, diz que a participação dele na detonação era o acionamento de sirene, e que essa sirene ficava em local distante ao procedimento de detonação. O laudo pericial também fala a respeito das atividades, mas pelo laudo pericial, não há vinculação direta do reclamante com a detonação na sede da empresa. Então, considerando a preliminar, né, de contradita da empresa, e que o próprio reclamante confessou na audiência de instrução que ele só fazia o acionamento de sirene, então a recorrente entende que o adicional de periculosidade não é devido nesse caso. O outro ponto que eu quero destacar é em relação à insalubridade, porque a insalubridade, ela houve, no entender da recorrente, o equívoco na apuração da insalubridade. Por quê? O expert foi à sede da empresa, mas, para apuração do adicional de insalubridade, ele levou em consideração o PPP apresentado pela empresa. Ora, o adicional de insalubridade pressupõe prova técnica. A prova técnica é feita quando o perito vai em loco, faz a medição do nível de ruído, aliado aos protetores auriculares que eram efetivamente fornecidos e utilizados pelo reclamante, porque o reclamante fala no depoimento dele que utilizava o EPI e que fazia a troca de tempos em tempos e que só não utilizava durante toda a jornada porque em alguns locais da fábrica não era necessária a utilização. Então, o que é que o perito deveria ter feito? Medido o grau de ruído ao longo de toda a jornada do reclamante, e não considerar somente um PPP, e não considerar também os protetores auriculares que a reclamada junto com a ficha de EPI. E, finalmente, a intrajornada também vai restar prejudicada em relação à questão da contradita. Uma vez que a contradita for realmente acolhida,
a intrajornada ela foi fundamentada justamente no depoimento dessa testemunha contraditada, que alegou que o reclamante não fazia o intrajornada na sua integralidade, que é 1h30, e 40 minutos. Contudo, eu queria chamar a atenção que os cartões de ponto da empresa, mesmo que ponto por exceção, foram validados, uma vez que o próprio reclamante e a outra testemunha ouvida a rogo da empresa reconheceu que fazia marcação das horas extras efetivamente feitas. Além do mais, o reclamante declina uma jornada inicial que os pontos por exceção têm jornada superior ao que foi declinado na inicial. Então, o juiz julgou válido justamente por causa disso. O reclamante alega um sobrelabor inferior ao que o próprio consta no ponto por exceção. Então, trazendo essas considerações, eu vou pedir novamente a Evênia do voto, né, do eminente relator, e pedir a reforma da sentença nesses pontos que eu citei aqui, que é a questão da periculosidade, salubridade, a contradita, e obrigada. Pois não. Doutor Jacé. Senhor presidente, no que diz respeito, não, é só um detalhe aqui com relação à contradita, eu concordo com a Vossa Excelência fica à vontade. O problema a questão é que eu adequo o meu voto, e isso consta do voto, ao entendimento dominante dessa turma, que é em sentido contrário. Mas eu, particularmente, até entendo da mesma forma que a doutora, que diz respeito à demanda que possui pedido de dano moral. Com relação aos demais pedidos, aí eu vou pedir vênia, porque ainda que levado em consideração essa questão da isenção da testemunha, ainda assim a sentença deve ser mantida. A questão da periculosidade, por conta do apurado pelo perito, que verificou a questão da periculosidade, independente do depoimento dessa testemunha, que vem só em reforço ao que diz ao laudo, mas o laudo já é suficiente para apontar a periculosidade. No que diz respeito à insalubridade, há uma questão, a despeito do depoimento pessoal do reclamante, há falha não há registro dos fornecimentos dos EPIs, e isso levou o perito à constatação da insalubridade. No que diz respeito ao PPP da empresa, não me parece razoável que a gente vá desconstituir um documento fabricado pela própria reclamada. E no que diz respeito ao intervalo interjornada, além da questão da testemunha, ainda temos a questão da validade do ponto por exceção. Eu vou pedir vênia, fazendo só esse ressalto no que diz respeito à contradita, porque nesse ponto eu concordaria com a doutora, eu vou manter o voto integralmente. Nós aqui até temos adotado essa questão, porque o TST adota dessa forma. Eu também acho que não devia ouvir de forma nenhuma. Para mim é o seguinte: você tem uma demanda contra a empresa, você está questionando, é óbvio o seu interesse. Isso é claro, independente de qualquer coisa. Mas, infelizmente, a gente segue a orientação superior. Bom, eu estou falando, só dando palpite aqui, porque ele falou da turma, então eu estou informando, mas eu não julgo esse processo, não participo. Vocês estão de acordo? De acordo, então, decisão unânime. Obrigada, boa tarde, bom trabalho a todos. Só dando palpite aqui. Não, eu sei, porque por entendimento da turma. O cara entra com a demanda dizendo que está pessoalmente atingido na sua honra, na sua intimidade. E como é que ele vai ter isenção para falar sobre algo dessa aí? Mas, enfim, eu faço... Ele não vai falar nada contra. Eu faço adequação ao entendimento da maioria. Próximo. Número 19 da pauta é o ROPS 10.597-93-2017, inscrito Dr. Ronaldo Fraia Filho, pelo reclamante, um dos recorrentes. Rogério Planar. Doutor Jacé, por favor, a conclusão. Só um minutinho, senhor presidente. Só tem uma questão aqui. Senhor presidente, eu estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada para decotar da condenação a indenização por danos morais no importe de R$3.000. Ao do reclamante para descaracterizar o acordo de compensação de jornada firmado entre as partes e determinar que as horas que ultrapassarem a jornada semanal sejam pagas como extraordinárias e quanto aquelas destinadas à compensação seja pago a mais o adicional pelo trabalho extraordinário. Fica mantido o valor da condenação por quanto ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Você tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, eminente relator, demais componentes dessa egrégia turma. Aqui eu vou me ater à validade ou não dos cartões de ponto, tá? Porque a questão da súmula 85 já foi decidida, reformou a sentença nesse aspecto. Na primeira oportunidade que o reclamante teve, qual que é?
na petição inicial, na peça de ingresso, ele demonstrou, ele já havia falado que os cartões de ponto não retratavam a realidade. Tá? Quando teve a oportunidade de impugnar a documentação e a defesa apresentada pela reclamada, ora recorrente e recorrida, o reclamante também demonstrou que esses cartões de ponto não eram fidedignos. Primeiro, porque a reclamada se utilizava de alguns artifícios, algumas artimanhas, para burlar os horários que ali estavam, e até mesmo para identificá-los. Pode-se perceber que nos cartões de ponto foram colados vários adesivos no cabeçalho. Então, o cartão de ponto poderia estar lá, maio de 2017, só que tinha um cabeçalho lá falando uma outra data. Ou seja, a empresa pode ter feito o que quisesse com esse cartão de ponto. Não era o cartão de ponto verdadeiro. Outra questão, existem vários dias nos cartões de ponto anexados pela reclamada que sequer consta marcação de jornada, folga, sábado, domingo, feriado, atestado ou qualquer outro tipo de marcação. Não tem marcação. Então, nesses dias, o obreiro ele foi trabalhar e não teve sua jornada computada? Nem pelos prepostos da reclamada e nem por ele próprio? Não bastasse isso, tanto o reclamante quanto a testemunha ouvida no processo, ouvida a rogo do reclamante, elas foram enfáticos. Quem registrava os cartões de ponto na reclamada eram as meninas do RH. Vou ler aqui para vocês o depoimento do reclamante. Não registrava seus horários de trabalho em cartão de ponto. Os registros no cartão de ponto eram feitos pelo RH da primeira reclamada e o depoente apenas assinava tais documentos uma vez por mês. Ou seja, não era nem disponibilizado para ele no final do mês para a conferência, ele tinha só que assinar. Essa prática é conhecida aqui neste tribunal. Aí vem a testemunha dele. Jamais registrou pessoalmente o ponto. Tarefa essa executada pelas meninas do RH, sendo que os cartões de ponto eram assinados uma única vez ao final do mês. Perfeito. Só aí já tem embasamento suficiente para desconsiderar os cartões de ponto. E aí a testemunha foi além. Quando tinha acesso aos cartões de ponto, verificava que os horários nele registrados estavam incorretos. Ou seja, além dos cartões de ponto não serem registrados pelos funcionários da reclamada, e sim por preposto do RH, os horários ali registrados não eram os corretos. E o reclamante, em sede de recurso, ele demonstrou, no recurso está aí, colamos, fizemos um print das páginas, até as letras são diferentes. Um 9, ele tem uma letrinha para baixo, o outro 9, ele tem uma perninha puxada. Ou seja, a empresa não tinha nenhuma pessoa, não era uma pessoa só que ficava responsável por todos os cartões de ponto, porque até aí tudo bem ter uma pessoa responsável por todos os cartões de ponto dos funcionários. Essa pessoa que vai registrar os horários de todos os funcionários. Perfeito, mas nem isso acontecia. Cada dia era uma pessoa diferente, as letras são diferentes. Então eu peço vênia aqui da tribuna para discordar da decisão e pedir que os demais relatores não sigam a decisão do relator. Quanto ao intervalo intrajornada, só para finalizar, o juiz de primeiro grau alegou que o reclamante não se desincumbiu do seu ônus. Ora, está aqui a testemunha ouvida. Com intervalo intrajornada de 10 a 15 minutos, o reclamante cumpria os mesmos horários acima citados. Resta provado que o intervalo ele não foi usufruído em sua integralidade. Então, pede vênia, e é isso que tem a suscitar aqui da tribuna. Muito obrigado. Pois não. Bom, também já está tudo esclarecido aí, já está informado. Essas questões né? Doutor César e doutor Jorge. Eu só peço vênia e fico vencido, porque eu manteria o dano moral. Manteria o dano moral. Eu tiro o dano moral. Não, pois está tirando. Então. Vossa Excelência está tirando, o doutor Gessé está tirando. Também. O doutor, sim, aí o doutor César fica. Pois mas aí o doutor César está mantendo o dano moral, o doutor César, tá? Ok? Então ficou vencido desse aspecto, pois não. O jeito que colocou que está nego o dano moral. Tá.
Mas o doutor Jorge, então, retirou a divergência, ele acompanhou o relator, tá? O doutor César ficou vencido, ok? Então, tá bom. Decisão unânime nesses termos. Unânime não, fica vencido o doutor César. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo. 10 da pauta, RO 10.173-22-2016, inscrita a doutora Thaisa de Aquino Pereira, pela reclamante. Demorou, mas chegou, né? É a última, né? Pois é. Terezinha Pereira e Banco Mercantil. Doutor Gessé, por favor. Ela fala por quem? Pela reclamante. Tem duas, né? Doutor Gessé, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos no mérito dando-lhes parcial provimento ao da reclamante para majorar a indenização por danos morais por transporte de valores para R$30 mil. Ao do reclamado para reduzir a indenização por assédio moral, cobrança excessiva de metas, para R$5 mil. Arbitra a condenação, valor de R$110 mil com custos processuais de 2.200 pelo reclamado. É o meu voto. Aumentou um, diminuiu o outro, só tem a palavra. Boa tarde, excelente desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, uma boa tarde a todos. Excelências, eu vou pedir vênia da proposta de voto do ilustre relator, primeiramente no que tange ao pedido de diferenças salariais. A juíza de primeira instância entendeu que não foi comprovado pela reclamante que havia um plano de cargos e salários no banco. Todavia, a reclamante fez prova pré-constituída dessa existência, porque juntou aos autos uma ata de audiência de um processo análogo em que o preposto do banco confessou a existência desse plano, não só a existência, como a tabela de salários para cada cargo. Contudo, esse documento não veio aos autos. Mesmo intimado para juntar todos os documentos que fossem necessários para realizar a perícia contábil, o banco não juntou essa tabela. Com a não juntada desse documento, a reclamante não pôde comprovar a existência das diferenças salariais e que ela recebia abaixo da faixa salarial devida para o seu cargo. Assim, excelências, entende que nos termos do artigo 400 do CPC, deve ser aplicada a pena de confissão à empresa e serem deferidas as diferenças salariais postuladas. O segundo ponto aqui defendido é com relação às horas extras. Entende que devem ser deferidas as horas extras a partir da sexta diária por não ter a reclamante função de chefia, de qualquer função de confiança. Não haviam subordinados, ela não tinha poder de mando, ela não organizava administrativamente o banco, como dito pela sentença de primeira instância, pois isso era cargo do gerente. Então, a excelência postula que sejam deferidas as horas extras nesse sentido. Por fim, em relação à premiação por eficiência, a juíza indeferiu o pedido ao argumento de que a reclamante não laborava na área comercial. Contudo, a prova foi toda no sentido de que, apesar de não laborar nessa área, a reclamante assistia aos empregados e também realizava vendas. Se realizava vendas, ela teria que ter direito a esse prêmio por isonomia. Então, excelências, é o que pede da tribuna. Muito obrigada. Perdão? Também já está tudo esclarecido, inclusive essa questão do plano, que não houve intimação específica para juntada, etc. Doutor César e doutor Jorge. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, viu, doutor? Boa tarde. Bom, os demais também já estão todos adequados, não estão? Temos observações.